Recebi a ligação às 6 da tarde. O operador do banco foi educado, com aquela voz treinada para passar calma. Senhora, encontramos um empréstimo ativo em seu CPF no valor de R$ 120 mil. Precisamos confirmar algumas informações. Foi como se alguém tivesse aberto a porta da minha casa no meio da noite e deixado entrar um vento gelado que derrubou copos e trouxe o cheiro de coisas que eu pensava ter guardado para sempre. Meu genro fez um empréstimo de 120 mil no meu nome para o bem da família. E eu decidi que ele ia pagar. Quando desliguei, fiquei olhando para a tela do celular por um tempo que não foi tempo. A notificação do banco ficou lá, como um papel perfurado pela consequência. O número do contrato, a data, o valor. Não vou ficar repetindo palavras técnicas nem prometer soluções mágicas. Vou contar como aconteceu, o que senti e como, com a minha experiência e com a minha dignidade, virei a mesa. Se essa história mexe com você de alguma forma, se inscreve no canal e deixa um comentário. Quero ouvir outras pessoas que passaram por traições parecidas. Mas deixa eu voltar alguns anos. Para entender a dor daquele dia, você precisa sentir o cheiro do café às 5 da manhã na minha cozinha. Precisa ver as mãos cheias de linhas que costuravam roupa para vender. Os cadernos de anotações com contas reescritas 1000 vezes. As noites em claro dando plantão num escritório contábil, enquanto minha filha, pequena, risonha, dormia no colchão novo que eu consegui comprar com o primeiro salário decente. Eu me orgulho das coisas simples que fiz. Não foi só trabalhar, foi ensinar o valor do pão quente, do esforço, do vai lá e aprende. Fui costureira, balconista, estudei à noite, virei contadora. E aprendi a mexer com números do jeito que quem nasceu com poucos recursos aprende, com precisão e com paciência. Cada nota fiscal, cada declaração, cada plantão foi uma construção silenciosa que me permitiu oferecer uma vida diferente para Sofia. Sofia cresceu, ganhou um trabalho que cheirava a perfume caro, presença em jantares de gente que até então eu só via pela janela das lojas. Ela se adaptou ao novo mundo como quem troca de roupa para um baile, simples, eficiente. A mudança não foi só de endereço ou de sapato, era como se ela tivesse trocado de pele. Houve convites que chegaram com fotos perfeitas, mesas com velas, toalhas imaculadas, gente sorrindo com talheres alinhados. E houve um convite que veio sem o meu nome, uma mesa perfeita onde, em vez de um lugar para minha cadeira, havia silêncio. Um print no Instagram de uma família reunida, a legenda cheia de hashtags e eu, ali, excluída em pixels. Não era só o ego, era o reconhecimento de anos de trabalho que sumiu como fumaça de panela velha. A exclusão do convite foi uma pequena lâmina que me lembrava diariamente do preço de subir na vida, esquecer de onde se veio. Voltando ao dia da ligação, a primeira coisa que pensei foi em quem poderia ter feito aquilo. Minha mente, quase profissional, fez o caminho rápido. Empréstimo, assinatura, CPF. Foi impossível não ligar imediatamente para Sofia. O toque caiu 3 vezes e foi para a caixa postal. Uma mensagem foi para "Você não vai acreditar". E veio a resposta curta, fria, depois de minutos que pareceram horas. "Mãe, é por todos. Vamos resolver. Calma." Calma. Aquela palavra me soou como quem tenta tampar um incêndio com um copo d'água. A segunda ligação foi para o Jorge. Ele também não atendeu de primeira. Quando atendeu, a voz dele tinha um nervosismo estranho, uma mistura de desculpas ensaiadas e imagens de esperança. "Mãe, eu assinei porque era o jeito mais rápido. Prometo que vamos pagar. Foi pelo bem da família." Pelo bem da família. Quem pronuncia isso espera que a expressão cubra qualquer buraco que tenha sido cavado. Mas eu sei de coisas que pessoas ocupadas e com pressa não sabem. Dinheiro não tem cheiro de intenção. Dinheiro tem consequência. Ele pode salvar uma emergência, mas também pode enterrar uma vida quando usado sem permissão. Pensei em tudo isso e por um segundo senti uma raiva antiga que vinha de lugares que nada tinham a ver com finanças. A lembrança de panela vazia, de noites em claro, de um conselho não escutado. Mas eu sou contadora. Não me deixei abater pela emoção. Usei a frieza profissional como escudo. Pedi para o banco me enviar tudo por escrito e pedi cópias do contrato. Coloquei no papel as perguntas que queria que me respondessem. Por que meu CPF? Quem assinou? Com qual justificativa? Enquanto esperava os documentos, tomei café.
O barulho da colher no fundo da xícara foi pequeno, quase insignificante, mas foi minha âncora. Cada gole me lembrava que eu tinha construído essa vida à base de persistência. De repente, a casa encheu. Mensagens no WhatsApp, ligações de parentes que eu nem sabia que ainda ligavam. A mãe do Jorge, Dona Eugênia, que apareceu na porta com aquele ar de quem nunca teve que pedir nada a ninguém. Ela trouxe um olhar de como resolver isso sem sujar o nome, e palavras de honra que não eram para mim, mas para a imagem que ela queria manter na praça. Havia um movimento de polo correto que parecia mais preocupação com a reputação social do que com minha vida financeira. Era irônico e doloroso. Quando finalmente li o contrato, vi minhas informações. A assinatura havia uma rubrica, uma data. Não vou dizer que temos a prova de crime, nem que foi estelionato. Não é meu papel advogar isso aqui. O que vi foi que alguém usou o meu nome para uma operação financeira sem meu consentimento, e isso me afetava diretamente. Imediatamente deixei claro, Jorge, isso não é por todos. Isso é uma irresponsabilidade com o meu nome. Você me pediu confiança, você me pediu abrigo e agora colocou minha vida financeira em risco. A voz dele vacilou. A gente pagava depois, mãe, prometo, a gente ia ajeitar. Promessas que não tinham demonstração de intenção. Tive 2 caminhos à minha frente. Podia ser a mãe que implora e toma a dívida sobre si para que a família não passe vergonha. Podia aceitar um pedido de perdão balizado em etiquetas de vinho. Ou podia fazer o que sempre fiz, transformar dor em limite. Decidi que ele ia pagar, não com raiva, mas com firmeza. Não com humilhação, mas com consequências. Não vai parecer bonito para quem gosta de drama, mas foi um ato de justiça prática e de recuperação de dignidade. A primeira coisa que fiz foi ordenar as minhas emoções para falar de maneira clara. Convidei-os para uma conversa na minha casa. Nada de palco público, nada de humilhação teatral. A casa é minha e o respeito é meu primeiro direito. Lete, minha amiga e comadre, veio comigo. Ela sabe ouvir e sabe confrontar com polidez. Chegamos às 3, eu, Lete e os papéis. Pedi que viessem Jorge, Sofia e a mãe dele. Eles chegaram com a postura de gente que quer negociar o silêncio com um pacote de desculpas. No início, tentaram me comprar. Vieram com flores, com uma encomenda de pães finos, com promessas de pagar em parcelinhas, cuja única garantia era a minha fé. Me deram abraços que queriam substituir a assinatura. Eu recuei um passo. Sinto muito, mas não aceito o presente como forma de pagamento de algo que me foi imposto sem autorização. Vocês precisam reconhecer a responsabilidade e assumir o compromisso. Eles ficaram desconcertados. A dignidade tem esse efeito, tira a máscara do manipulador. Usei meu conhecimento para transformar a conversa em algo que tivesse peso e consequência. Não fui procurar fórmulas legais e complexas, não queria dar aulas jurídicas. O que fiz foi simples e direto. Coloquei as exigências em termos claros, por escrito. Pedi um acordo por escrito no qual Jorge reconheceria a responsabilidade pelo empréstimo, se comprometendo a restituir o valor ou a pagar em condições que eu aceitasse, com garantias que não envolvessem meu nome. Pedi também que fosse formalizado que nenhuma nova operação financeira seria feita no meu CPF sem minha assinatura expressa e sem cópia do documento entregue a mim. Pedi ainda uma compensação simbólica pelo transtorno, não por vingança, mas para marcar o valor do tempo e do desgaste que aquilo me causou. Eles tentaram argumentar com sentimentalismo, mas mãe, foi para a reforma da casa, foi para o negócio, foi para... O foi pra sempre tenta transformar um erro em justificativa. Eu respondi com franqueza. Se é para a família, por que não foi feito em nome de quem deveria ser responsável? Por que foi usado meu nome? Você me pede confiança e usa essa mesma palavra como justificativa para um ato que me coloca em risco. A conversa esquentou. A Sofia ficou vermelha e eu percebi que a imagem que ela tentou construir na sociedade da filha bem-sucedida, perfeitamente inserida, estava em risco. Havia vergonha no rosto dela, uma vergonha que eu conhecia bem, a mesma que eu sentira quando me olhavam por eu ser de onde vim. No meio daquela tensão, Jorge tentou um movimento que muitos fazem quando veem que a razão está contra eles. Tentou transferir a culpa para terceiros.
dizer que houve um mal-entendido com o branco, que alguém o orientou. Eu interrompi. Não importa quem disse, importa quem assinou. Não importa a narrativa, importa o nome usado. Dito isso, propus um plano que tinha duas intenções: recuperar o valor e recuperar minha paz. Primeiro, pagamento imediato de uma parcela substancial, não para desfazer tudo de uma vez, mas para demonstrar seriedade. Segundo, um cronograma que eu aceitasse e terceiro, uma forma de garantida que não envolvesse meu nome. Eles ficaram contritos, ofereceram alguns chequezinhos, alguns acordos de boca, mas eu pedi por escrito. A escrita dá forma ao compromisso. Enquanto isso, Sofia tentou negociar meu afeto com promessas. Mãe, eu vou cuidar disso, a gente volta a almoçar em família, eu trago seus pratos favoritos. Eu ouvi, e por um segundo a memória das feiras, do cheiro do caldo de feijão e do riso infantil apareceu, mas não cedi. Amor, eu não quero ser recompensada com pratos nem com convites. Quero segurança. E quero que você aprenda que usar o nome de outra pessoa tem preço. Havia firmeza nas minhas palavras, mas também tristeza. Ninguém quer ver um filho envergonhado. Ninguém quer cortar os laços de amor. Só que havia um limite entre amor e permissividade, e eu decidi colocar esse limite. A família tentou várias estratégias típicas. Um dia, houve uma visita com a sogra com tom de quem pedia ajuda a uma pessoa importante. Você tinha que perdoar a nossa imagem. Era um apelo à imagem, não à justiça. A minha resposta foi simples. A imagem de vocês não me interessa. Me interessa viver sem o peso de uma dívida que leva meu nome. Eles perceberam que o jogo de simpatia não funcionaria comigo. E foi aí que começaram a aparecer as ações práticas. Jorge, pressionado, começou a fazer telefonemas que eu não precisava ouvir para comprovar intenções. Aconteceram propostas de parcelamento em prazos que não me agradaram. Propuseram inclusive que eu assinasse algo para facilitar o pagamento, proposta que recusei de imediato. A minha recusa foi interpretada como dureza, mas na verdade era proteção, proteção do meu CPF, da minha história, do meu futuro. Enquanto isso, eu tratei de registrar tudo, conversas por mensagem, ofertas, propostas de pagamento, não para entrar num processo legal, mas para ter clareza. Muitas pessoas acham que quem dá informação técnica transforma o caso em uma guerra de papéis. Não é isso, é simplesmente evitar que a narrativa seja alterada na hora da necessidade. A memória humana é maleável, o papel menos, e eu, como contadora, valorizo o que fica escrito. Teve um momento curioso. Depois de dias de conversas, de promessas que vinham e iam, Jorge apareceu na minha casa com um envelope. Não era um presente de reconciliação. Era um documento com termos escritos à mão, simples, modesto, mas com assinatura e data. Ele propunha pagar uma entrada e parcelas mensais e dizia que, simbolicamente, reconhecia ter usado meu nome indevidamente. Não era um documento jurídico complexo, mas era algo. Pedi calma, li com Lete ao meu lado e respondi que aquilo era um começo, mas que eu precisava de garantias que não envolvessem meu CPF e de um compromisso por escrito que fosse levado a sério. A partir dali, as coisas mudaram. A pressão social também apareceu. Amigos em comum começaram a me enviar mensagens sussurrando que talvez fosse melhor resolver em família. Eu entendo o desejo de preservar laços, mas quero deixar claro que resolver em família não pode significar permitir que o abuso continue. Permitir é compactuar. Eu não estava disposta. E, curiosamente, quem mais pressionou foram aqueles que mais valoravam o que minha filha tinha conquistado. A reputação deles estava em jogo. A vida é irônica. Quem me desprezou quando eu era uma opção descartável, veio pedir quando o problema atingiu a vitrine que eles cuidavam. O clímax da história foi uma conversa que aconteceu numa tarde de sábado, na sala da minha casa. A reunião foi mais formal do que eu gostaria de admitir. Tinha um tom de audiência, porque todo mundo vinha com argumentos e versões. Eu sentei-me com o documento que eles tinham trazido e com as mensagens que comprovavam momentos em que prometeram a cobertura da dívida. Pedi que Jorge falasse, que assumisse a responsabilidade de frente para nós. Ele fez um discurso meio enrolado, promessas, justificativas, olhares para a mãe que chorava. Então, eu fiz algo que talvez soe duro. Pedi que ele dissesse em voz alta, para toda a família, que aquilo era de responsabilidade dele, que ele assumia o compromisso. Ele disse:
Naquele ato simples, pronunciar a responsabilidade, havia uma inversão de poder. Por meses eu fui a que pediram ajuda, por meses eu fui a que assumiria. Ao fazer com que ele dissesse o que devia, eu o coloquei numa posição onde ele não podia voltar, a não ser com ações. Palavras sem ação perdem valor. Por isso eu também pedi por ações, uma entrada que cobrisse parte do valor, um cronograma de pagamentos com parcelas mensais e, principalmente, que fosse esclarecido publicamente que o uso do meu nome fora indevido. A família não gostou da ideia do esclarecimento público, porque ela expõe aquilo que eles queriam ocultar. Mas eu sabia que a exposição não era humilhação, era correção de uma narrativa. Alguns dias depois, um primeiro pagamento entrou na conta como promessa cumprida. Não vou dizer que isso apagou a dor. Apaga-se a dor com justiça e com tempo. Mas aquele depósito foi um símbolo de que a palavra tinha se convertido em ação. As parcelas seguintes chegaram pontuais. Não foi uma resolução instantânea e não foi uma comédia romântica onde tudo volta a florescer sem cicatrizes. Houve tensão, houve dias de incerteza, houve a Sofia em crise. Mas houve, finalmente, o reconhecimento de que minha autonomia e meu nome não eram itens descartáveis. A reação da minha filha foi complexa. Teve choro, teve pedidos de desculpas que vieram com certa timidez, como quem não sabe se tem direito ao perdão que busca. Eu ouvi. Perdoar não é um cheque em branco. É um processo que começa quando o responsável reconhece o erro, paga o preço e se compromete com a mudança. Eu não aceitei abraços para encobrir a ferida. Aceitei passos concretos. Se isso parece duro, é porque sei o preço de ser permissiva. Quem nasce de um lar humilde aprende cedo que limites salvam. A sogra, Dona Eugênia, teve um momento de humildade que me surpreendeu. Ela apareceu com um gesto de quem queria tentar reparar de outro modo. Organizar um almoço, colocar a família para se reconciliar. Eu agradeci, mas disse que não trocaria justiça por almoço. A restauração não pode ser comprada com uma mesa bonita. Precisamos aprender que certos gestos se sustentam com ações contínuas, não com uma única aparência de bondade. Ela entendeu, não sei se no peito, mas entendeu em seguida. E isso foi importante. Se a percepção pública mudava, o comportamento também tinha que mudar. Quando a última parcela foi paga, eu não fiz festa formal. Fiz algo muito meu. Convidei Lete e mais 2 amigas para um jantar simples. Nada de louças finas, pedimos pastel, pedimos tacos, que a gente ri por chamá-los de taco. Comemos como quem celebra a vitória de ter recuperado algo mais importante que dinheiro, a autonomia. O sabor do pastel não é nobre, mas é honesto. E havia nisso uma ironia doce. Celebrar com quem sou, com quem sempre esteve ao meu lado. No meio da tarde, comemos e brindamos com café, trocamos histórias e rimos dos dias em que a gente achava que o mundo era maior do que a gente. Não era maior, era só diferente. Algumas pessoas me perguntam se me senti vingativa. Não. Não se trata de vingança. Tratar de preservar seu nome e impor consequências é um ato de amor próprio. É também um ato educativo. Crianças e adultos precisam aprender que usar o nome de outro sem permissão tem preço. A vingança seria um gesto feito para ferir por ferir. O que eu fiz foi restituir limites e ensinar com firmeza. Minha reviravolta veio do conhecimento que tenho do mundo financeiro e da minha recusa em entregar o que construí para salvar uma imagem que não me respeitou. Hoje, o que quero que fique claro é que dinheiro revela caráter. Quando tudo vai bem, as promessas aparecem como flores. Quando surge um problema, é aí que a verdadeira cor das pessoas aparece. Para alguns, a primeira reação foi proteger a reputação. Para outros, tentar me consolar com lambadas de afeto para encobrir a transgressão. Para mim, a reação foi financeira e moral. Assumo a culpa como algo a ser reparado e não como pergunta aberta. Quem errou, paga. Quem ama, respeita. Quem promete, cumpre. Existe também o aspecto de recuperação pessoal. Não me tornei uma pessoa sem saudade. A dor de ser excluída da mesa da filha, de sentir que a sua história é desprezada, ficou. Mas a dignidade que recuperei é um tipo de liberdade.
O dia em que desliguei o telefone do banco e soube que o último pagamento tinha sido registrado, sentia que não era só um alívio financeiro. Era a sensação de que ninguém mais poderia brincar com o meu nome. Eu sou dona das minhas escolhas e dos limites que estabeleço. Hoje, quando passo pela rua e vejo as vitrines que antes me lembravam vazios, sorrio. Sorrio porque sei que não preciso da validação deles. A afirmação vem do simples. Consegui transformar uma traição em aprendizado. E aprendi que perdoar não significa esquecer ou aceitar o que me foi imposto. Perdoar é, às vezes, caminhar com cautela, com a confiança reconquistada passo a passo. Por fim, deixo uma mensagem curta, que talvez soe direta. Valorize o que você construiu. Defenda o seu nome. Não permita que o afeto se transforme em desculpa para abusos. E quando precisar, peça ajuda. Eu pedi a Lete, a minhas amigas, a quem eu confio. A força se multiplica quando você se apoia em quem te respeita. Se essa história tocou você, seja pela dor, pela raiva ou pela vitória, conte aqui nos comentários. Compartilhe sua experiência. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias reais de gente que foi testada e decidiu colocar limites. E lembre-se, ninguém compra sua dignidade com flores nem com jantar. Quem quer respeito, pede com atitude.